O sentido da pergunta era para o Lula rebater essa ideia, sabe, de que o governo ao adotar medidas para socorrer o povo, ele estava adotando o comunismo, né, o discurso anticomunista, né. E aí ele falou que o Brasil tinha instituições democráticas sólidas para combater o comunismo, sabe. Olha aí, o desatino, quer dizer, uma ignorância completa, quer dizer, tudo é um pouco assim, um lugar comum, sabe. Essas pessoas agora no caso do Haddad, isso é mais grave porque ele é um professor, sabe. Quantas passou aí faculdade de filosofia, não sei, foi dar aula de marxismo, sabe. É isso, porque quando, né, ele foi professor de direito, de economia, de filosofia, letras e ciências humanas, tá vendo? Quando as coisas são tratadas assim, de maneira, sabe, vulgar, aí trata assim de maneira vulgar e joga as coisas assim, sabe, sem nenhuma responsabilidade, sabe. Então, quer dizer, na verdade, o professor Haddad deveria ter respeito, sabe, para os comunistas, né, não usar esse nome em vão, né. Quer dizer, quer falar, fala, sabe. Agora a gente não pode deixar, né, de contestar tanto o Lula quanto o Haddad, sabe, o uso dessa palavra. Quer dizer, os comunistas têm que ficar explicando Aristóteles, né, as camas, a casa, o David Ricardo, o Adam Smith, o Hegel, né, ficar explicando: "Não, comunismo é isso, comunismo vem da ideia do Aristóteles". Vem da ideia do Adam Smith, do David Ricardo, essa questão, né, esse germe, sabe, de conflitos, de escravismo. O capitalismo é portador, sabe, da ideia do escravismo e do absolutismo. Esse negócio de CEO, Banco Central independente, privado, vida privada, mundo privado, isso é absolutismo. É, sim, daquele mesmo, daquele. Das famílias, como é que chama? Reais, né, família real, sabe. Os CEOs é a família real, eles criam uma família, como se diz sobre a máfia italiana, é uma família, né. Aí cada um tem um papel ali, quer dizer, esse absolutismo que tira o Estado do controle público, da Constituição, da soberania do povo, da democracia, sabe, é exatamente para impor o escravismo. O capitalismo é portador, portanto, de absolutismo e de escravismo. Consequentemente de barbárie, de morticínios, né, chacinas, choque de civilizações, essas coisas todas, né, as guerras imperialistas e assim por diante, a militarização para a imposição do padrão dólar, é isso? É, as questões que vêm lá dos tratados de Bretton Woods, né. Então, quer dizer, é preciso, analisar tudo isso. E aí se chega a outras conclusões, né. Então, a esquerda não pode se perder nessas vulgaridades, né, que é um grande desafio, sabe. Aí a própria juventude, isso que eu estou dizendo, né, a juventude é muito influenciada por isso, por esses discursos, né, idiotas aí de Jones Manuel, essas coisas todas, sabe. Essas discurseiras do trotskismo embolorado. Não entender, por exemplo, essa questão, né, de que o Estado emite dinheiro, que o Estado empresta dinheiro, que ele emitiu, né, tem aí um mercado, tem o arcabouço do Plano Real, né. Por que que você não fala, né, Chique? É que você não sabe, né, você não conhece e não tem obrigação de conhecer, porque você é jovem, né, muito influenciado por esses esquerdismos embolorados aí, né. Então tem que estudar o que que é política fiscal, política econômica, o que que é projeto político, sabe. Estudar a história da esquerda no Brasil, isso é importante. Quando vai se falar, viu, Haddad, tem que estudar a esquerda no Brasil para você falar de comunismo, viu. Tenha respeito, sabe. Aqui, eu vou falar até com um tom de indignação exatamente por isso, porque maneira aí, pô, dá um tempo. Usa outros exemplo, vai usar aí comunismo e neoliberal, que você não é comunista nem neoliberal, você é o quê então, sabe. Evidentemente que não se trata disso, a discussão não é essa, a discussão não passa por aí, não passa por esses conceitos, não passa pela vulgarização do comunismo e nem também do neoliberalismo, sabe. Se você não sabe o que falar, né, não fala. Simples assim, sabe. Não precisa ficar criando arestas e antipatia, sabe. Então, é isso, né, ficar aí gerando, pelo menos a mim isso causa muita indignação, porque você está falando de uma história de 102 anos, já vai para 103 anos aqui no Brasil, uma história de sangue e luta, sabe, dos guerrilheiros do Araguaia, do Pedro Pomar, do João Goulart também, João Goulart não era comunista, mas também do João Goulart, mas do Maurício Grabois, sabe,
do Carlos Daniele, do Carlos Lamarca, do Carlos Marighella, né? Tanta gente, tanta gente, tanta gente, né? A turma lá do Rio Vermelho, lá de Natal, do Levante de 1935, os pracinhas da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, né, tantos dirigentes sindicais, dirigentes populares que foram presos, torturados, trucidados, tantos estudantes, né? Então tenha respeito à memória dessas pessoas, sabe? Não fique pronunciando comunismo por aí, sabe? Como se fosse assim, é, vamos dizer, algo que você pode lançar de maneira caluniosa, sabe? Ao ar e assim por diante, né? Porque aí precisa estudar, precisa entender, precisa sim, isso que eu falei, né? Começar tudo de novo, lá do Aristóteles, das camas, da casa, é isso. Para a gente entender o que é o comunismo, para a gente entender o que é o projeto de poder, não é isso? Do que nós estamos falando quando eu digo aqui do germe da contradição fundamental que traz o capitalismo na sua essência. O capitalismo não tem como se livrar disso. Não tem como se livrar dos trabalhadores. A história do capitalismo, né, portanto, pressupõe, né, essa divisão fundamental, essa divisão social, essa divisão de classes, luta de classes. Lógico que os trabalhadores, à medida que eles vão tomando consciência de si mesmos, consciência de classe, vão participando da dinâmica política, econômica, social do país, eles vão entendendo a importância da sua emancipação. Eles não precisam de parasitas. É, tá vendo? Nós precisamos de parasitas? Não. Quem precisa de parasita? Tem parasita aí? Tem algum parasita? Não, não tá, né? Quem vai sair por aí procurando parasitas? Isso, nós não precisamos de parasitas. Os trabalhadores não precisam de parasitas. Por isso eles têm que ser controlados de maneira autoritária, privada, CEO, não é isso? Controle totalitário da liberdade de expressão, da liberdade de opinião, da liberdade de manifestação, da liberdade de organização. Não pode ter sequer seus sindicatos. Aí tem todo tipo, desde a repressão, né? Os trabalhadores fazem greve aí, né? A primeira coisa que eles fazem é chamar a tropa de choque, sabe? Para agredir, né, prender e assim por diante. Garantir o quê? O direito direito, entre aspas, dos capitalistas. O direito dos trabalhadores, não. Os trabalhadores agora, depois do golpe que eles deram em 2016, também lá em 64 e tal, né? Os golpes do nazifascismo não pode ter sequer o direito de ter a sua representação política. São os seus sindicatos. Né? Os seus partidos são tratados como a gente vê aí cotidianamente, sabe? As agressões, as bestialidades que eles fazem, o anticomunismo. Por isso, Haddad, tenha respeito com os comunistas, sabe? Quando você for falar de comunista, tenha respeito. Não fique aí usando, sabe, esse nome, como diz a Bíblia, né? Usando esse santo nome em vão. Sabe? Tenha respeito à luta do povo, à luta pela emancipação do povo, das mulheres, né? Dos negros, sabe? Da população originária, dos trabalhadores como um todo. Sabe? É preciso ter um mínimo de respeito, né? Não ficar aí vulgarizando essas questões todas, né?